Jardim das donas de casa, começo do outono. Que época maravilhosa, cheia de abundância, como você vê. Tivemos sorte porque choveu um pouco mais que a média neste verão, o que foi ótimo para a maioria dos vegetais, especialmente para estes aqui. Após um junho quente, o calor se manteve estável na média. Setembro, na verdade, tem sido excepcionalmente quente. Tivemos dias de 30 graus Celsius, algo em torno de 85 graus Fahrenheit. Isso é incomum para nós. Então, o que isso fez foi fazer com que tudo se desenvolvesse lindamente. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é o brócolis calabris, um pouco sobre as brássicas em geral, plantações de verão de brócolis, por exemplo. O que você pode esperar ou ter esperança de conseguir e como isso varia de acordo com o que você escolhe cultivar. Então, por exemplo, aqui este canteiro durante toda a primavera e até o início de julho era de beterraba. Então nós já tivemos uma bela colheita de beterraba aqui e todas essas brássicas que você pode ver aqui, que neste caso é brócolis, que às vezes chamamos de calabris. Calabris é um tipo de brócolis verde que forma uma cabeça grande. E essa aí, junto com o brócolis ali embaixo, que vou explicar um pouco em um minuto, todos eles foram semeados exatamente no solstício de verão, por acaso. Ou seja, 21 de junho. É um pouco mais tarde do que os pacotes de sementes geralmente recomendam. Transplantamos elas para o canteiro em 17 de julho. E aqui estamos, 10 semanas depois disso, com praticamente uma colheita pronta, que eu quero mostrar para você como pode avaliar aproximadamente o ponto de colheita. Depende também de quando você está pronto para comer, pois é um espectro um pouco flexível. Então, temos algumas plantas que ainda não estão prontas e você pode perceber isso porque a cabeça ainda não inchou muito. Isso, aliás, é um híbrido F1 chamado Marathon, que produz uma bela cabeça grande, pois é desenvolvido para ser compacto e uniforme. Mas eles tendem a produzir tudo de uma vez e não são conhecidos por formar cabeças secundárias depois. Acredito que se você colher nesta época, como hoje, 17 de setembro, há grande chance de obter uma segunda colheita de cabeças menores. Então vou procurar uma que já esteja praticamente pronta. Vou para o outro lado fazer isso, pois já estou de olho em uma aqui. Está pronta, mas ficaria maior. Como eu sei, se eu cortar antes, consigo te mostrar o motivo melhor. Então aqui está, uma bela cabeça do que chamamos de brócolis calabres. Na Europa, eu diria principalmente, e na América, pelo que posso perceber, é chamado de brócolis, mas é a mesma coisa e é a cabeça floral da planta, que se você deixasse por mais tempo, esses brotos, dos quais há milhares ali, vão se abrir e se tornar pequenos caules de flores, pequenas flores amarelas ali, que eventualmente produziriam sementes. Não haveria tempo, neste caso, antes do inverno, mas é isso que a planta está tentando fazer. Então, se você deixar por mais tempo a partir deste ponto, primeiro de tudo, ela vai crescer mais. Você nota isso porque esses brotos ainda estão fechados e depois se abrem gradualmente. E a outra coisa que acontece ao mesmo tempo é que o caule fica mais fibroso e cheio de fios. Nesse momento percebi como minha faca deslizou facilmente ali. Este é um ótimo momento para colhê-los e estou começando pelo primeiro agora. Vamos comer isso no jantar hoje à noite e na verdade eu também vou vender alguns desses. Provavelmente por até 2 semanas esse canteiro terá acabado, a menos que tenhamos uma segunda brotação em meados de outubro. Aqueles brócolis ali embaixo, por outro lado, foram semeados ao mesmo tempo e transplantados no mesmo dia, mas são da variedade de brócolis de brotação roxa. Claret F1 Hybrid de novo, ou seja, você terá uma colheita bem grande, mas só em abril. Então, essa é a ideia, a do planejamento que você pode ler no pacote de sementes. Certifique-se de estar ciente ao transplantar seu brócolis ou até mesmo ao semeá-lo, o que esperar. E, sabe, até anote em algum lugar se você não fez isso muitas vezes antes. Acho fácil esquecer agora, qual era aquele tipo? E esse aí, quero dizer, eu sei por experiência, mas eu recebo essas perguntas por volta de novembro. E as pessoas me dizem, meu brócolis só cresceu um monte de folhas e não está fazendo nada, não estou colhendo nada. E eu digo, bem, provavelmente. Se achar o pacote de sementes, verá que a colheita ocorre em março e abril na primavera. Muitas vezes eles voltam e dizem, era isso mesmo, então não arranque a planta. Quando tem essa informação, pode cuidar delas corretamente.
E em relação às pragas, essas plantações de brássicas no verão, que crescem tão bonitas e rapidamente, também são muito adoradas por uma variedade de insetos. Há uma mosca particularmente desagradável chamada mosca galha ou mosca do nabo, que ataca o coração da planta, o ponto de crescimento das folhas, impedindo o novo crescimento enquanto as folhas externas continuam crescendo. Então, a princípio você nem percebe que isso aconteceu e depois, quando olha mais de perto, tem até uma ali embaixo. Na verdade, ela está exatamente assim, ou já teve o miolo comido. Só percebi isso hoje à tarde, então vou arrancar essa, vou puxar, deixar a maioria das raízes no solo e abrir mais espaço para as outras plantas crescerem. E uma maneira muito boa de manter a maioria dessas pragas afastadas é colocar uma cobertura de tela, como você pode ver nas cenouras ali. Na verdade, era a mesma tela, porque usamos a tela nesses brócolis tipo calabresa de 17 de julho até mais ou menos 20 de agosto e depois colocamos ela nas cenouras. Porque nessa época elas começam a ficar sensíveis ou vulneráveis, devo dizer, à mosca da cenoura, que pode danificá-las no outono. Então sempre há um momento em que é mais apropriado usar a cobertura. Por que eu não mantive a cobertura nessas aqui? Bem, elas estavam ficando grandes demais. Minha cobertura não é grande o suficiente, sabe? Quando as plantas chegam a esse ponto, tem muita folha aqui e eu acabei de tirar várias agora. Eu removi as folhas de baixo porque elas estavam começando a amarelar, depois caem no chão e aí aparecem lesmas embaixo. Também permite remover ervas daninhas, organizar as plantas, facilitar a colheita e preservar a umidade do solo. Essas folhas agora já são meio dispensáveis, então a maior parte do que está aqui são folhas que ainda estão ativas, por assim dizer. E sim, se tudo correr bem, isso vai ficar bom até novembro, quando então colocaremos uma tela por cima. Na verdade, vamos fazer uma gaiola de madeira com ripas e postes de cerca e colocar uma tela contra pássaros por cima, porque os pombos vão aparecer no inverno, é isso que acontece aqui. Você pode não ter sorte e já ter pombos agora no verão. Nesse caso, você vai precisar de algum tipo de tela contra pássaros por cima para proteger contra as aves. E antes de irmos para um tipo completamente diferente de brócolis, quero mostrar para você, vamos dar uma olhada rápida, porque temos ali algumas couves-flores, que é meio que um brócolis, mas digamos de um tipo diferente. Essas couves-flores foram plantadas depois daquelas... Agora, espere um minuto, desculpe. Na verdade, 6 de julho essas foram plantadas. Diferente do dia 17, então foram 11 dias antes. Elas foram semeadas por volta do meio de junho. Na verdade, comprei essas mudas já prontas porque fiquei curioso para ver o que estava disponível e qual era a qualidade delas. E quando chegaram, não estavam ruins, estavam um pouco murchas por causa da viagem e precisavam ser plantadas rapidamente. Esse é um ponto importante. Se comprar mudas prontas, espero que cheguem quando você puder ao menos desembrulhá-las, expor as folhas à luz e plantá-las em poucos dias. No meu caso, foi cerca de um dia. E é uma variedade de couve-flor chamada White Kizele F1 e cada muda custou cerca de 65 pence. Quase $1, o que parece bastante, mas eu diria que nesse caso valeu a pena, porque um pacote de sementes, se você quiser cultivar só algumas, não é barato. E você sabe, para comprar, você poderia escolher entre várias mudas disponíveis. E aqui está o resultado. Então, como você sabe quando uma couve-flor está pronta? Temos uma aqui que está quase pronta, você poderia colher essa, mas está vendo como as folhas ainda estão dobradas sobre ela? E isso é um sinal de que ela ainda vai crescer um pouco mais? Eu diria que este é um ponto de partida. Esta já está pronta para ser colhida. Você percebe que todas as folhas já se abriram sozinhas, sem eu tocar? E se você deixar por muito mais tempo depois disso, elas são bem sensíveis a danos, às couves-flores. Então pode acontecer algum desbotamento na própria cabeça da couve-flor. Talvez eu pudesse ter colhido mais uma folha, já que são macias e todas comestíveis. Isso é uma refeição muito boa para algumas pessoas, talvez 2 pessoas, e ela não vai crescer mais do que isso. Então não deixe passar desse ponto. Recebo essas perguntas frequentemente e acho interessante quando vocês perguntam. No Instagram, um cara me mandou foto da couve-flor dele e perguntou: "Uau, quando vou colher minha couve-flor?" E a foto era de uma couve-flor que basicamente já tinha feito o que tinha que fazer e depois foi para semente. Como o brócolis, isso aqui vai se abrir e virar talos de brócolis, só que brancos.
Então, quero dizer, você ainda poderia colher. Nesse ponto, seria uma couve-flor aberta, por assim dizer. Mas se não tomar cuidado e passar desse ponto, os talos voltam a ficar fibrosos. E a dele já estava realmente florescendo, então ele basicamente perdeu tudo simplesmente por não saber. Colher vegetais é uma habilidade bem diferente de cultivá-los ou saber o melhor momento. E isso é bem ilustrado por um tipo diferente de brócolis que vamos olhar aqui. Somos sortudos com o clima nesta tarde, pois choveu 22 milímetros hoje, quase 1 polegada, e agora temos essa linda luz do sol no fim do dia. E nessa época do ano é um prazer estar no jardim por causa da abundância em todo lugar. Tudo isso resulta de uma abordagem simples de não revolver o solo, aplicando composto apenas uma vez ao ano, geralmente antes do fim do ano. E todas essas plantas que estamos vendo, como o brócolis, não receberam nenhum composto novo desde dezembro passado, e elas tiveram uma cultura anterior. Então aqui, este é o brócolis de talo tenro, que antes tinha ervilhas, e eram ervilhas altas, uma colheita realmente grande de ervilhas. O solo ficou tão seco na época do plantio que tivemos que regar. E nós realmente, por acaso, colocamos um pouco de composto aqui agora, porque estamos tentando abrir espaço para um novo composto. Então, o que colocamos aqui é o composto do ano que vem, e é possível fazer isso agora em qualquer brássica, porque estamos removendo as folhas inferiores, como por exemplo esta aqui. E eu estava fazendo isso no brócolis antes. Então isso abre espaço abaixo das plantas. E você pode, se precisar ou quiser, colocar o composto do ano que vem neste momento, no outono. Então aqui temos esse tipo diferente, brócolis de talo tenro. É literalmente um tipo diferente. Na verdade é um nome registrado, tender stem, e é um híbrido, o que não me incomoda desde que cumpra o que promete. Mas tenho tido alguns problemas. Vou te mostrar em 1 minuto. Mas essa foi uma colheita que fiz esta manhã e isso te dá uma ideia. Cultivado em casa pode ser um pouco diferente do comprado em pacote, pois você obtém a cabeça central, equivalente à que vimos no brócolis calabrês. Você vê como ela é muito menor, ainda tem um caule muito macio. Esses são os brotos laterais que surgem depois, vindos de plantas diferentes. A parte mais suculenta é o caule, e é para isso que ela foi desenvolvida. Na verdade, é o mesmo com a calabrice, e tudo isso me parece uma pena. Os supermercados apertaram as especificações para a calabrice, e os produtores são obrigados cada vez mais a vender apenas as cabeças de calabrice, em vez de venderem mais talos, que na verdade podem ter mais sabor. E a gente pode comparar isso agora. Então isso dá cerca de 220, 230 gramas, mais ou menos meia libra, com um pouco do que Edward comprou hoje de manhã no bom e velho supermercado Tesco. E o peso oficial desse pacote é de 200 gramas. Acabei de conferir, ele pesa 223 e está tudo certo. E ele tem uma data de validade para o dia 21 de setembro, que é daqui a 4 dias. Isso tudo me parece muito bom, e se eu abrir, o que eu quero ver e tenho quase certeza de que vamos encontrar. Pelo que posso ver através da embalagem, vão ser talos bem longos, e não acho que, nesse caso, a especificação deles permitiria que algum dos talos originais estivesse errado. Mas olha esse aqui. Então isso é, digamos, 200 gramas, é isso que eles medem. E eles colocam na lista de ingredientes que isso tem vitamina C suficiente para 3 dias da sua dose diária recomendada, se preferir, isso de acordo com os cálculos deles. Isso sempre é meio impreciso, mas aqui é muito rico em vitamina C e tem um pouco de vitamina K. Brócolis é muito nutritivo, então acho que ao cultivar em casa, a vitamina C não dura para sempre na planta, pelo que entendo, pelo menos. Colher fresco e cozinhar no vapor ou refogar sem ferver ajuda a preservar a vitamina C. Você terá algo saboroso e nutritivo, mas já que estou com isso na mão, quero fazer um teste para ver como isso dobra, porque isso vai dar uma indicação de quão macio esse talo está. E ainda não quebrou? Ah, agora quebrou, mas dá para ver isso aí. O que sai do lado ali é a parte fibrosa, sabe? Se você quiser evitar qualquer fiapo, tire isso fora. Não é muito prático, mas na verdade não tem muito, eu diria que está bem bom. Eles fizeram um bom trabalho ali. Veja como surgem os brotos laterais, é nesse ponto que faço a colheita.
Às vezes você não tem um caule tão longo, mas aí vai surgir um caule secundário ali que não vai ser tão grosso. Mas é uma forma de prolongar a colheita também. Então vamos fazer um teste de sabor hoje à noite e vamos encaixar isso aqui. Então Eduardo assou 2 lotes a 200 graus por 15 minutos e seria uma degustação às cegas. Olhei para a bandeja e vi que elas estão bem diferentes, assim sei qual é qual. Eu preferia que fosse, na verdade eu não soubesse, mas tudo bem. Wow, super tasty. Ele colocou um fio de azeite e um pouco de sal, isso fica muito bom, muito gostoso. E esse é o comprado. Então vou pegar um que pareça equivalente. O talo, você pode ver que as folhas estão levemente queimadas, isso é muito bom mesmo. Uau, então é diferente. Então é caseiro. Tem um sabor mais forte, não é mais doce. Vou experimentar de novo, este aqui é um pouco mais doce. Mas com menos profundidade de sabor. O cultivado em casa tem um sabor de brássica muito mais perceptível. Brócolis, família das brássicas, e esse é bem suave. Eu não sei como foi cultivado, então não sei dizer o motivo, mas está bom. Se você só consegue comprar, já está indo bem, mas se conseguir cultivar, eu diria que está indo ainda melhor. E doença, era isso que eu ia mencionar, porque esse é o problema que eu tenho tido. Então tem uma planta aqui em cima que está com esse problema de doença que eu tenho tido. E você também pode ver o motivo porque cortaram o caule principal ali. Eu fiz a colheita há cerca de uma semana e percebi que quase todos os caules no caule principal estão ocos assim. Isso está deixando a chuva entrar, algo que já notei antes, mas nunca causou esse problema. Então qual a diferença? Não sei, e isso me preocupa. Então eu tenho feito uma coisa. Hoje de manhã eu cortei aquele ali e na verdade eu deixei uma folhinha em cima assim. Então a ideia é que a folha impeça a chuva de entrar ali. Vamos ver se isso ajuda. Mas o que eu vou fazer aqui é torcer e tirar, na verdade, porque eu estou deixando a maioria das raízes. É assim que eu gosto de fazer. Mas olha só, dá para ver o apodrecimento que entrou e agora está infectando o caule principal. Na verdade, o cheiro está forte, então cortei ao meio e coloquei na pilha de compostagem. Pelo tanto de espaços vazios, dá para ver que perdi mais da metade. Essas plantas já desapareceram ou ficaram doentes e esse plantio foi feito ao mesmo tempo que o de brócolis calabrês. Acabamos de ver que, de uma semeadura em 21 de junho, elas foram para o solo em 17 de julho, depois que colhemos as ervilhas. Se todas estiverem saudáveis, acredito que continuarão produzindo. Com seus caules bonitos e tenros, até novembro os caules vão ficando cada vez mais finos e um pouco mais fibrosos. A qualidade diminui até o final do outono, mas nessa época elas são ainda mais valorizadas. Verdura fresca em novembro é uma grande bênção. Essas plantas resistem bem à primeira geada do outono, mas não sobreviveriam ao inverno. Eu ficaria surpreso se sobrevivessem. Se você estiver em um local sem geada, talvez, mas aí acho que provavelmente vai acabar tendo mais doenças aparecendo. Protegemos essas plantas das lagartas, cobrindo-as com tela nas 4 primeiras semanas, evitando as pragas iniciais que mencionei. Também havia besouros pulga. As plantas estavam quase perfeitas em cada folha, mas ao tirar a cobertura surgiram alguns furinhos, como você pode ver. Mas tem uma coisa a mais que eu estou fazendo, que é pulverizar o pó bacteriano seco que existe no solo o tempo todo. Ele está no solo debaixo dos nossos pés. Bacillus thuringiensis, que você pode comprar em um produto chamado Dipel, por exemplo, em maior quantidade. É um pó seco que podemos armazenar por até 10 anos, ou use isso como barreira contra lagartas. Desculpe, uma cerca-viva de bucho mata lagartas. Você não precisa fazer isso, mas se você não controlar as lagartas de alguma forma, sabe, você pode esperar bastante delas nesses brócolis, então com as brássicas de verão sempre há essas ressalvas. Todo tipo de coisa gosta delas tanto quanto nós. Vale muito a pena cultivá-las, pois crescem rápido e podem ser plantadas como segunda safra. Como você pode ver em todos os exemplos que venho mostrando aqui, inclusive até as couves-flores, e sim, tem muita coisa boa nisso. Então experimente.
Anote essas datas de semeadura e você pode encontrá-las com mais detalhes, assim como todas as informações sobre o cultivo. No livro que lancei no último outono, publicado pela Dorling Kindersley, ele se chama No Dig, embora o título provisório fosse Charles Dowding's Vegetable Growing Masterclass. E ele tem muitas informações nos 2 terços finais do livro Tudo sobre o cultivo de diferentes hortaliças. São 26 páginas sobre brássicas, cobrindo todos os tipos. Isso aqui representa cerca de 1/3, mostrando boa parte das incríveis brássicas que você pode cultivar. Então, dê uma olhada nisso. Você também pode, na verdade, ouvi-lo. Eu gravei em dezembro passado e está disponível no Audible como um audiolivro. Cabelo. Mentira.